A Fambras Halal é a primeira instituição certificadora halal do Brasil. No final da década de 70, a instituição auxiliou o Brasil a realizar sua primeira exportação de frango halal ao Oriente Médio. Foi pioneira na implantação e desenvolvimento de processos e procedimentos para produtos industrializados no país. A Fambras Halal é líder de mercado, com 240 plantas na área de industrializados, 150 plantas frigoríficas de aves e bovinos e mais de 4.000 produtos certificados. Tudo isso atendendo 160 países. É a primeira certificadora halal do Brasil a aplicar os requisitos de segurança alimentar e também a solicitar análises de PCR para identificar DNA animal e residual de solventes. A Fambras Halal é membro do World Halal Food Council e é a única certificadora no Brasil acreditada pela LPPOM MUI Indonésia em todas as categorias, proteínas, processados e aromas, além de ser a única autorizada a certificar nos demais países da América Latina. Primeira certificadora brasileira a implantar as normas ISO IEC 17065-2012 e GSO UAE S 2055-2 e a ser reconhecida pela GAC e SASO Arábia. E é reconhecida por diversos organismos internacionais. Com reconhecimento global, a Fambras Halal garante segurança e expansão das empresas brasileiras que adquirem selo halal. Fambras Halal, do Brasil para o mundo. Bom dia a todos. Peço licença para cumprimentá-los com a saudação islâmica. Que a paz esteja com todos. I would like to say some Islamic words. Que dita em árabe. May peace be upon you. Sou Ali Zogby, vice-presidente da Fambras Halal. I am Ali Zogby, the vice president of Fambras Halal, a pioneer in halal certification in Brazil. Today, I will have the honor of moderating this very special webinar, in which we will address the importance of halal food from Brazil to the world. This event is brought to you by Fambras Halal with support from the Halal Academy of Brazil and the Arab-Brazilian Chamber of Commerce. As previously mentioned, please remember that we have simultaneous translation both into English and into Portuguese. You can choose your translation channel in the interpretation menu at the bottom of the screen. This webinar is being broadcast on Fambras Halal's Facebook page, LinkedIn page, and YouTube channel. It is an honor and a privilege to introduce our speakers to you. They are the Minister of Agriculture, Livestock and Supply, Minister Teresa Cristina, Congressman Alceu Moreira, President of the Parliamentary Front of Agriculture and Livestock, Dr. Ayana Durmarask, Deputy Special Secretary for Foreign Trade and International Affairs of the Ministry of Economy, Ms. Graziel Parenti, Chairwoman of the Board of Directors of the Brazilian Food Industries Association, Mr. Rubens Hanoun, President of the Arab-Brazilian Chamber of Commerce, and Mr. Mohamed Zogby, President of Fambras Halal. These are renowned professionals in their areas of expertise, and they will help us understand and analyze the size and potential of the global halal market for food industries and producers in Brazil. I would also like to especially highlight the female speakers in our webinar. A woman who is heading the Ministry of Agriculture, Minister Teresa Cristina, Dr. Ayana, who leads a special division of the Ministry of Economy, and Dr. Graziel Parenti, who is the first woman to become the president of the Board of Directors of the Brazilian Food Industries Association.
Agradeço ainda a todos que se inscreveram nesse webinar, I would also like to thank everyone who signed up for this webinar. In addition to our Brazilian audience, we have attendees from countries such as Malaysia, Egypt, South Africa, Saudi Arabia, Indonesia, the United Arab Emirates, among other nations. Brazil made its first halal export 40 years ago. This challenge was accepted by my loving father, Mr. Haj Hussein Mohammed El Zogby, a Lebanese visionary who right then and there was about to start a billion-figure market for Brazil. At the time, traders from Saudi Arabia and Kuwait ordered a large quantity of halal chicken, 650 tons of halal chicken. And this may seem like an insignificant amount nowadays, because it is the volume produced by a single slaughterhouse in one business day. However, at that time, a number of slaughterhouses had to come together to fulfill this order. And with the help of Mr. Haj Hussein El Zogby, my father, they exported the first batch of halal chicken meat from Brazil to the Middle East. 40 years later, Brazil has become the world leader in the production and export of animal halal protein, which includes both beef and chicken. In 2018, Brazil exported 2.3 million tons of halal protein to the Arab countries. The Islamic League is currently the third biggest trade partner with Brazil, falling behind only to China and the US. They have impressive figures. There are almost 2 billion people expected to trade approximately $2.3 billion in 2024. These numbers are also growing due to important factors such as food security. These are products that, in their entire production process, rely on raw materials, processes, labor, and packaging that do not bring any harm to people's health and safety. So let's talk about opportunities and about how to access a market that is eager for Brazilian products, and that upon fulfillment of the requirements for halal certification can make a difference during these times of intense international competition. And with regard to Brazil, there is one more important fact. The halal market accounts for over 1.5 million direct and indirect jobs. It is also about social responsibility, because this market drives resources for welfare, social, and cultural projects that help highly vulnerable populations. I would now like to hand it over to the Honorable Minister Teresa Cristina, an agronomist, a congresswoman in the state of Mato Grosso do Sul, the former president of the Parliamentary Front of Agriculture and Livestock, a businesswoman, and the former secretary of Rural Development in the state of Mato Grosso do Sul. You may begin, Minister Cristina. Thank you very much, Mr. Ali Zogby. First and foremost, I would like to thank you for the invitation that I received from FAMBRAS, the Brazilian Federation of Muslim Associations. Mohammed Hussein El Zogby. Aproveito a oportunidade também para reiterar o meu apreço pela comunidade árabe. And I would like to take this opportunity to say how much I appreciate the Arab community, because they have been extremely important for the creation and consolidation of our society in Brazil. The halal industry is extremely important for agribusiness in Brazil. We are talking about 55 countries in the Organization for Islamic Cooperation, and they represent 25% of the total exports in Brazilian agribusiness. It is important to remember that Brazil, as the biggest producer and exporter of halal protein in the world, is the biggest food supplier for these countries. In certain cases, for example, when it comes to chicken meat, our participation and market share in some markets and some countries is approximately 75%. In 2019, total sales of agribusiness from Brazil to those 55 countries amounted to around $16 billion.
Mas de janeiro a maio deste ano 2020, comparados com 2019, nós exportamos 6,7 bilhões de dólares. Em 2019 e agora 6,4 bilhões. Mas isso não é que diminuímos a nossa participação necessariamente. That does not mean that we have reduced our market share because of COVID-19. Houve uma redução também na capacidade de importação de alguns países em razão da queda do preço do petróleo. Products has gone down for a few countries because of drops in oil prices and because of protection measures by a few countries. This happens everywhere, and this is also applicable to a few countries in the Organization of Islamic countries. This happened, for example, in Saudi Arabia because they decided to use some of their own products for their domestic demand. We also opened new markets for beef, sheep. We exported to Egypt, Kuwait, and the United Arab Emirates, among others. The Brazilian agribusiness is paying attention to the opportunities to expand to these markets when it comes to halal products. According to the Arab Brazilian Chamber of Commerce, we have 1.8 billion consumers of halal products in the world. According to forecasts, we'll have a 73% growth until 2050, getting to 2.76 billion people. This will amount to almost 30% of the global population by then. It is a lot of people, and Brazil is ready and will continue being ready for this very important market. Brazil and the Arab countries have a very solid, robust commercial relationship, and 70% of that is for agricultural products. It is a significant amount, but it could be even better, and that's what we're striving for. We want to expand the robustness of products that are already imported by Arab countries, but which are still not that relevant when it comes to our exports agenda. We also want to work on other products like cocoa, cotton, guayaba, mango, and lime. We are also open to the possibility of importing products from these countries. To expand business even further between these countries, we also need to think about opportunities to invest. The Arab world, more specifically, has some of the biggest global investors, and they have been expanding their investments in many places in the world. However, Brazil is not among the biggest destinations for investments from these countries, even though we are among the 10 biggest destinations for investments from everywhere in the world. That always depends on both internal and external resources to be invested in different industries of our economy. And these resources will be welcome in industries that are either directly or indirectly related to agriculture in Brazil, especially infrastructure. I am almost wrapping up, but I would like to talk a little bit about my opinion on what the world will look like after COVID-19. We've seen some trade barriers during the pandemic. And now, I want these changes not to be temporary and not to happen only during a healthcare crisis. I do hope more freedom in trade also happens after the pandemic. I think we need to rethink agricultural protectionism after COVID-19. This current scenario is extremely complex, and it may take us a while to fully understand the long-lasting impacts of this pandemic in the world. I believe the Ministry of Agriculture and Livestock in Brazil and our production industry in Brazil are ready to keep on making Brazil a big global supplier of food and food security in the world.
Of course, this also applies to halal products. At the end of the crisis, I think our traditional partners will be even more appreciated, and Brazil will be seen as a reliable partner who's able to value and appreciate long-lasting relationships. So after the pandemic, I do hope the robust relationships that we already share with these countries can be even better. Thank you very much. Agradeço a apresentação da ministra Tereza Cristina, que sempre ressaltou Thank you, Minister Tereza Cristina, for your presentation. Transcendeu o mundo cultural She has always underlined that our brotherhood has gone beyond the realms of culture and contributed to the creation of an intense trade relationship between Brazil and Islamic countries. During her administration, she has acknowledged and advocated for the importance of halal markets. Ministra Tereza Cristina, ela precisará nos deixar nesse She has even quoted the Quran in many of her statements. At this point, Minister Tereza Cristina will have to leave this session since she has been requested by the President of Brazil. Your contribution was truly relevant to our seminar, and it was an honor to hear from you, Ms. Minister. Once again, on behalf of FEMBRAS Halal, thank you very much. Thank you. Ambassador Orlando, our Secretary for International Affairs, will be here up until the end of the session, because we understand this is a very important webinar. Thank you very much, and have a good day. Thank you, Minister. I wish you the best of success in the Safra Plan launch. God bless you. Stay healthy. Obrigado, Mohamed. Prazer falar com vocês. Thank you, Mr. Mohamed. Então agora eu vou deixá-los, mas Orlando vai ficar aqui me I'll be leaving you, abraço. but Orlando will be here on my behalf. Thank you very much. Embaixador Orlando, de personalidade da mais alta relevância Ambassador no Orlando Ministério da Agricultura. is an important figure at the Ministry of Agriculture in Brazil. Agradecendo muito a presença dele. Thank you very much for being here, Mr. Ambassador. E nós Welcome. vamos então dar prosseguimento ao nosso evento. E eu convido agora o Dr. Mohamed Now, I would like to invite Dr. Mohamed presidente da El FEMBRAS Zogby, Halal, brother, a fazer sua apresentação. who is FEMBRAS Dr. Halal Mohamed é President. graduado em I will invite Direito, him to take the floor. também é cônsul do Mr. Sudão Zogby em holds São a Paulo, BS in Law além de from ser the presidente do from the grupo University of Mogi das Zogby. Cruzes, and he's currently A the palavra com consul você, of querido irmão, Sudan fique in à São vontade. Paulo. My dear brother, the floor is yours. Primeiramente, eu queria pedir licença para cumprimentar First and todos foremost, I would like to com a greet saudação everyone islâmica, with que a the paz de Deus Islamic esteja com greeting. todos. May Assalamu alaikum. God be with Em you. nome de Deus, o clemente Alam e salam alaikum. misericordioso. God, Gostaria de agradecer bom dia a todos. in all its Agradeço mercy, muito a presença dos palestrantes. thank you very much Aceitaram for o your convite da FEMBRAS presence. Halal I want to para thank tratar everyone from desse FEMBRAS assunto Halal de tamanha for having relevância. invited me to speak A about ministra, such a espero que relevant matter. ela tenha sucesso no lançamento do Plano I Safra. wish the best of Agradecemos success desde to até Minister de Cristina antemão a as she participação de launches Sua the Safra Excelência. Plan. Obrigado, embaixador Orlando, Thank you, por Your dar Excellency. continuidade. Thank you, Ambassador Queria agradecer Orlando, aqui a presença for do being meu here with querido us amigo too. e irmão, deputado Alceu I Moreira, want to thank Dr. Rubens Anun, Congressman Moreira a for being doutora here, Iana Mr. Anon, Dumareschi Dr. e a Yana doutora Graziela Dumareschi, Parente. E também Dr. agradecer a todos os inscritos, I would also like não to só do thank Brasil, all the mas também attendees. dos países pelo mundo, I want to thank Malásia, Egito, everyone Arábia from Brazil, Saudita, Emirados, Malaysia, Egypt, entre outros. Saudi Arabia, É the indiscutível a UAE, importância do and other mercado halal para countries. o Brasil. No Halal início desse is webinar já truly apresentamos relevant for números us in Brazil. expressivos We've que o shown nosso you país conquistou. important figures Apesar that de we have reforçar, achieved here in Brazil somos already. o maior exportador de Brazil proteína animal is the halal do largest mundo. animal halal Exportamos protein volumes exporter acima in de the world. 2,3 We milhões export de toneladas. more than O 2.3 destaque billion ainda tons of animal halal é o protein. setor alimentício, mas esse mercado é muito maior. Envolve The food também industry is os the most setores de important one, turismo, but we know produtos that fármacos, this market is produtos even de greater. beleza, It involves higiene tourism, pessoal, vestuário, pharmaceutical industry, importante segmento que é the dos clothing bancos industry, e finanças, the banking and logística, financial industry, armazenamento e logistics, distribuição. storage,
É uma questão de tempo para que esses setores também se destaquem. E a razão é simples, envolve credibilidade do processo de certificação que fazemos aqui no Brasil, assim como a modernização do sistema. Nesse sentido, destaca o contexto atual no qual nos encontramos. A pandemia do Covid-19 é um desafio mundial, mas o trabalho aqui no Brasil não foi interrompido. We have to say that our work in Brazil has not stopped despite of it. Todos os parceiros e colaboradores nossos que não pararam o seu trabalho durante esse período de pandemia. Parabéns a todos que participaram e participam desse trabalho. Mas o trabalho aqui no Brasil não foi interrompido. Seguimos cumprindo os acordos celebrados com os países islâmicos. Posturas assim reforçam a capacidade do Brasil de atender às demandas internacionais por produtos halal e tornam esses clientes ainda mais fiéis. E este é um ponto importante. Mesmo em momentos de turbulência no Brasil, os compradores islâmicos permaneceram ao nosso lado. Confiando no que é produzido aqui no Brasil. Acredito que o mundo pós-pandemia seguirá oferecendo excelentes oportunidades aos produtos de alimentos halal, especialmente em função da segurança alimentar. São produtos que passam por um rigoroso processo pautado pela legislação nacional e as principais normas nacionais e internacionais referentes ao halal e segurança do produto. O processo ele envolve, além de análises documentais e matérias-primas, outras igualmente importantes como a conduta comercial da empresa, como são feitos os abates e como a empresa destina parte de seus lucros para promover benefícios sociais e também ao meio ambiente. Aproveito este gancho para destacar que desde que iniciamos as exportações halal no Brasil, a responsabilidade social sempre foi um objetivo a ser cumprido. Parte da lucratividade desse mercado é destinada a projetos sociais, assistenciais, culturais, para beneficiar pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Um exemplo recente aconteceu no mês de maio. Durante esta pandemia, a Fambrás Halal mobilizou parceiros e doou mais de 150 mil quilos de alimentos para os mais necessitados. Os alimentos foram distribuídos em vários estados brasileiros, com a ajuda das mesquitas, associações, entidades sociais. Foram beneficiados milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social, independente de religião, até os refugiados indígenas foram atendidos. Vale destacar ainda que o mercado halal atualmente gera mais de 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos. Nosso trabalho vem extrapolando a concessão de certificado e a busca por excelência em nossos processos. Trabalhamos pelo fortalecimento desse mercado. Sempre trabalhamos. O processo halal precisa de um amparo legal em nossa legislação brasileira, pois não se trata apenas de um processo religioso, mas sim de um dos mercados mais importantes para a economia brasileira. E por que não dizer que se trata de um projeto de Estado? Também atuamos para que seja possível implantar o processo halal online e que seja unificado todos os estándares no mundo. O processo online ele deve trazer uma economia muito grande e uma segurança ainda maior. Isso que importa. E a normatização e a unificação dos estándares mundiais
standardize our rules based on international standards, we believe we will be able to work towards a more unified goal, which is safety. The halal certification should not be seen as a hurdle. It is actually a tool that helps growers export their products. Our country is fully prepared to cater to international demands that come from both Islamic and non-Islamic countries, both in qualitative and quantitative terms. We want to increase the exports to these countries, and we believe this is vital to our economy, especially during the post-pandemic period. Stay safe. And before I wrap up, I want to thank you all for being here. Thank you for your presence. Salam alaikum. Dr. Mohamed Zoghbi, agradeço suas considerações. Thank you for your presentation, Dr. Mohamed Zoghbi. Dr. Zoghbi's experience leading FAMBRAS Halal and paving the way to new markets has certainly been of great contribution to farmers in Brazil. It is now time to hear from the president of the Arab-Brazilian Chamber of Commerce, Mr. Rubens Hanan. He holds a BS in business and has taken a graduate course on research methodologies at the Business Institute at the University of São Paulo. Is an honorary consul from Tunisia based in São Paulo. Is also the president of the Brazil-Tunisia Business Council and partner and chairman of the H2R Advanced Research Institute. Dr. Rubens, the floor is yours. Muito obrigado, Dr. Ali. Em nome da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, eu agradeço o convite à participação desse importante webinar que trata desse importante tema. Muito obrigado, Dr. Mohamed Zoghbi. A quem também agradeço. O cumprimento ao embaixador Orlando. E agradeço a presença também da ministra, cumprimento a ministra, obrigado. Mais uma vez, cumprimento o deputado Alceu, doutora Iana, Grazielli. Bom, e queria cumprimentar mais uma vez pelo tema. Eu acho que esse tema, a relevância desse tema, a importância do alimento halal brasileiro para o mundo, é um tema que poucas vezes a gente se para refletir um pouco sobre ele. Nós refletimos muito da importância que tem para o Brasil, agora para o mundo, o que nós estamos gerando para o mundo. E aí eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso para ver o que nós estamos fazendo através desses 40 anos de exportação de halal. E como é que nós estamos agindo. E aí, eu já cumprimento desde já o trabalho da FAMBRAS, que iniciou esse trabalho, e todo o trabalho que hoje está sendo feito pelo Ministério da Agricultura, que, como o Dr. Zoghbi já citou, é um trabalho de Estado, é um programa de Estado, porque o Brasil vem trazendo isso. Para ter uma ideia dessa importância, é só um sinal dessa importância. Na última viagem antes da quarentena, nós estávamos nos países árabes e me foi feita uma pergunta que era o seguinte: como o Brasil, se o Brasil vai nos ajudar, foi de um árabe, o Brasil vai nos ajudar nessa pandemia? Como que ele vai nos ajudar? E a pergunta se referia a alimentos. E aí mostra já uma responsabilidade e a importância que tem o alimento brasileiro. E aí a resposta do Brasil e a resposta do Ministério da Agricultura foi perfeita. Não fechou as exportações dos alimentos e cumpriu com todos os seus acordos, com os seus contratos. Isso faz uma diferença total e mostra bem a importância que o mundo dá
ao alimento halal brasileiro para o mundo. Mas aí, olhando para esses dois países, a gente vê que nós temos importância e podemos olhar por dois ângulos. Um ângulo quantitativo, que é o ângulo do tamanho da nossa produção. E aí essa produção que veio lá de 40 anos atrás, pequena, e veio crescendo. Então nós temos um tamanho hoje que nos torna o principal produtor de proteína halal do mundo. E além do Brasil, temos plantas nos países, com algumas indústrias importantes. Então, isso nos torna quantitativamente cada vez mais importante. Então, temos uma importância quantitativa extremamente importante, fundamental. Mas temos um outro lado, qualitativamente, uma potência qualitativa que nós precisamos olhar com ela com muito carinho, porque ela é constrói e ela que vai nos dando espaço para que a gente coloque a quantidade nesses países no mercado, que eu diria hoje é um mercado mundial e não um mercado ligado especificamente ao islamismo ou aos países árabes. E se a gente olhar, nós vamos verificar que o nosso alimento halal ele vem trilhando dia a dia, ação a ação, um caminho para erguer alguns pilares que a gente chama na área de comunicação, de LSO, que é licença social para operar. É mais ou menos como uma indústria mineradora que vai se implantar numa cidade, numa comunidade, e ela precisa conquistar a licença para operar naquela cidade. Senão a população a rejeita e ela não consegue se implantar lá. Isso foi uma coisa que nós fizemos fazer em um país não islâmico. The population from rejecting these facilities from being built in that specific area. Pela comunidade islâmica, pela comunidade árabe islâmica. And we know that these products need to be approved by the Islamic communities all over the globe. And that's what we've been doing, little by little. We wanted to increase trust, credibility, and now we're working so as to reach the main authorities of the country. How are we doing that? Trabalhando muito em ações empresariais e ações institucionais, de uma forma conjunta e coordenada e sinérgica, com boas práticas comerciais, com as empresas trabalhando com boas práticas comerciais, marcas muito interessantes, nós temos marcas nos países que levam até aí tem uma Graziella representando essa marca aqui nos países árabes, às vezes até confundida com marca do próprio país, marca lá, a Sadia, como Sadia, que é confundida com uma marca da Arábia Saudita. Usually people think Sadia is originally from Saudi Arabia, but it is a Brazilian brand. A ser respeitado e tudo isso, a certificação halal, e aí a FAMBRAS tem todo o mérito disso, quer dizer, muito seguindo à risca todos os padrões, todos os requisitos, todos os procedimentos, e muito uma produção muito com produção sustentável, vendo muito a qualidade, vendo o respeito às pessoas, aos funcionários, ao consumidor lá na frente, trazendo a empresa cidadão para o foco, a empresa cidadã para o foco de atenção. Quer dizer, tudo isso vai construindo o que essa respeitabilidade, essa credibilidade nos países que eles têm trabalhado lá. Com ações rápidas, assertivas, transparentes, agindo verdadeiramente como parceiros e não como simples vendedores. Então, esse exemplo agora de uma pandemia, de repente, nós não pararmos o During the pandemic, for example, food trade has not been interrupted. Mostrou muito bem isso, né? Quer dizer, não é uma venda
simplesmente. É uma relação de parceria e é isso que depois da pandemia tem tudo para It's way more, continuar it goes e way para beyond seguir. than just E é selling isso food to other que está se countries. vendo que vai se dando importância e eles dão muita importância para isso, né? And we E o know that relacionamento people value próximo, this olho relationship no olho, a lot. né? Que nós vamos ter que ver como é que nós vamos seguir com isso It's agora about após looking pandemia, at como é que at faz people's isso, que eyes, nós and we're estávamos falando going sobre to isso, have to não assess how se this is pode going to viajar, be done como é after que, the e nós pandemic sabemos because of bem this disso, né? Quer dizer, a cultura new scenario we're árabe going to tem be living muito essa in. do olho no olho, And de we know conhecer that primeiro para the depois fazer Arab culture negócios, is é all um grande about getting to desafio que nós know people passamos a ter first agora, before mas principalmente doing business with o respeito people. à cultura, And essa we cultura have to que a take that into gente account. está tão acostumado It's about respect. It's about respecting different respeitar e que o Brasil cultures. tem respeitado muito bem. And Tudo we in isso faz com Brazil que a gente vá have conseguindo done essa that. licença social para operar, né? Nesses That's how países we've e been parece que nós gathering temos conseguido this dar essa importância. social E alguns license to sinais operate. que That's mostram what que a we've gente been está doing in different conseguindo countries. essa licença. Nós temos uma pesquisa que nós fizemos em We have 2017 com os launched a survey consumidores back lá in dos países 2017 árabes, mostrando assessing que, consumers primeiro, o from Brasil Arab é visto como countries. grande produtor This de survey alimentos. showed Então, é that Brazil reconhecidamente, is quantitativamente, seen visto como as grande a produtor. major Porém, food é visto como um producer. expert em halal. Então, And o we're próprio also seen consumidor as a country vê que o that Brasil is sabe expert trabalhar com or halal, that e has reconhece isso. specialized Então, as portas estão in abertas. the halal Outro food production ponto extremamente process. importante, existe um ranking Another important dos point, países no halal. something that is Que worth mentioning is that o Centro de there is a Desenvolvimento Econômico halal Islâmico food em ranking. Dubai estabeleceu The esse Center ranking a for Islamic partir Food de Development in Dubai 2014 created em this ranking back 73 in países islâmicos e 2014. não islâmicos. They E assessed o Brasil, em 73 Islamic and 2014, non-Islamic countries. no alimento, In estava em 2014, sexto lugar. in the Esse food ranking leva category, em Brazil consideração ranked in 49 the sixth métricas. place. They Leva a assessed produção, 49 se a different gente pegar 4 characteristics. grandes áreas, produção, governança, They awareness assessed production, e social. Nesses, governance, levando tudo isso, veja que não é só and the produção. social Tem o aspects, awareness, governança as well e as aspectos awareness. sociais. O Brasil, em 2014, quando In começou o terms of ranking, estava em awareness sexto and lugar social initiatives, nesse ranking Brazil em ranked alimentos. sixth E agora, em back in 2018, está em 2014. terceiro lugar. In O 2018, Brasil we só moved fica up to the atrás, em third 2018, position. ficava atrás dos Emirados Árabes The first e da position is taken Malásia. by the Então, UAE ele só and Malaysia. perdia, em 2018, para 2 países islâmicos. So only two O que é uma Islamic grande countries were conquista do ahead of Brasil. Brazil Quer back in dizer, há uma 2018, grande which is a importância que major eles achievement dão for the ao Brasil. country. Tá? This comes E to show how receptividade que nós important the tivemos country isso agora is no ano passado, quando estivemos to lá com o Arab deputado countries. Arthur Moreira, com o embaixador Congressman Moreira, Orlando, Ambassador com o presidente da Orlando, República, the com president of o Brazil, presidente Zogby. Nós estivemos lá e President vimos o quanto Zogby eles nos and recebem I bem, o quanto eles were estão on a trip to querendo Arab fazer countries acordos, os recently. acordos que foram We assinados. were Quer dizer, truly isso também é um welcomed in sinal these da countries, and importância they que were eles open dão. to signing Uma outra new agreements outro with sinal us. são esses que às That vezes is truly acontece, como positive. aconteceu com carne fraca, quando acontece com greve dos caminhoneiros e tal, que ao invés When we de had nós the truck perdermos drivers entrada strike nesses mercados, recently, a gente vai when we had ganhando, some às vezes issues não with cai o meat mercado, a gente até production vai ganhando, recently, que são coisas what que happens mostram que eles is dão that importância, que nós estamos as we ganhando essa overcome licença those social para operar, challenges, porque they nós still temos trust us. a legitimidade, That a is because credibilidade, a confiança, a autoridade, nós we have vamos com great isso. credibility, E dado and they extremamente trust importante, que é um Brazilian sinal, authorities. como nesse webinar também deve estar acontecendo, no webinar que nós fizemos sobre o halal na We Câmara, have nós tivemos uma recently participação de hosted representantes de a 43 países. 43 países on são halal products at 25 the não islâmicos. Arab O Brazilian que Chamber of significa que os Commerce. países And we had estão dando uma members extrema from importância 43 para o different alimento countries halal who were brasileiro, part of this independente de ser session. islâmico ou não That islâmico. comes to show Tá? that 43 Brazilian países, halal 25 não food is islâmicos e 18 important islâmicos. both Isso abre for uma série de Islamic and oportunidades. non-Islamic Tá? E world. principalmente nesse momento Out do of these 43 coronavírus, onde nós countries, temos uma aceleração 25 do were amadurecimento non-Islamic do countries. consumidor em busca de mais qualidade, We see de consumers mais have a higiene, higher de maturity mais level now. cuidado. They are looking Tudo for isso que são hygiene. valores They want us to do care for halal. their food. Tá? And E these values valores are que also ultrapassam as halal fronteiras da values. religião e se tornam um estilo de These vida. values go Então, o halal beyond tem aí, religion o nosso in and produto of tem aí itself. uma abertura de porta em Therefore, países halal
que não são islâmicos, inclusive consumidores que não são islâmicos, a comprar o produto halal. E com isso nós podemos aumentar ainda mais o lado quantitativo com maior, para isso, um espaço aberto para maior diversificação, para produtos de valor agregado. E é isso que nós temos que trabalhar agora, reforçando as parcerias estratégicas com os países árabes e com os países islâmicos. E para isso, mais uma vez, parabenizo o Ministério, parabenizo a FAMBRAS por todo esse trabalho de que eu volto a repetir, é uma política de Estado. Na verdade, vem sendo construída e vem sendo muito bem administrada há 40 anos. Muito obrigado. Thank you very much. Agradeço a apresentação do Dr. Rubens Hanum. Thank you for your presentation, Mr. Rubens Hanun. You certainly have an in-depth perspective on the trade relations existing between Brazil and the Arab countries. You always share valuable information, statistics, and forecasts that are paramount for decision-making. Our next speaker is Congressman Moreira from the MDBRS party, who is the president of the Parliamentary Front of Agriculture and Livestock. His life story has always been linked to this industry. He's the son of small farmers in the state of Rio Grande do Sul, and he used to sell agricultural inputs in said state. The Parliamentary Front of Agriculture and Livestock was founded to keep a close eye on the official policies created to develop agriculture in Brazil. You may begin. First of all, I would like to say it is an honor to be a part of this webinar. The people who are here are not only extremely important for trade, but they are also my great friends. And I would like to start with you, Mr. Ali Zogby. We are certainly going to talk about trade relations in every industry, but trade relations will always be better if their foundation is a loving, trusting relationship, because this is all about the health of long and prosperous relationships. I would also like to greet Mr. Mohamed Zogby, my field trip partner, my friend Mr. Rubens Hanun, for his beautiful words on such a complex process which we have been building brick by brick every day. We also have our friend Graziel Parenti, Dr. Ayana Dumaresque, and my brother and friend, Mr. Ambassador Orlando Ribeiro. Brazil will always be indebted to you because of the doors and windows you have opened all over the world, since you understand foreign relations so well and in such depth. So let me start off by saying, my dear friends, that food security will grant Brazil in the next decades very important seats at international tables for the most important decision-making in the world. Our chairs at these tables will not be granted to us because of the unsurmountable value of the Amazon region. Our chairs will be granted to us because of food security. Whenever someone talks about food security, they will certainly remember Brazil as they think about oil when it comes to Saudi Arabia. They will know that if they need food security, they also need to think about Brazil. Since every country always needs food security, I am sure we will get the seat at these tables, at the most important forums in the world, because more and more our country is able to work with volume, diversity, quantity, and quality according to the needs in different foreign markets. And of course, the halal industry is a part of this process. As Mr. Mohamed Zogby and Mr. Ali Zogby said, this is far from a religious affair.
para que This esse has to produto do chegue with na mesa sanitation das pessoas do procedures mundo com a to maior make sure these confiabilidade foods possível, get to né? people's Esta tables relação de confiança with the é que vai most nos abrir reliability portas possible. nos países It is islâmicos e não because islâmicos. of this reliability No that will entanto, have nós open não doors to queremos, e há us muito tempo, in both inclusive, quando Islamic and tivemos com a nossa non-Islamic querida ministra countries. Tereza Cristina, A que while merece de ago, nós todo o when respeito we pela were sua with our qualidade, dear Minister competência Teresa e Cristina, who is harmonia com que extremely transformou o competent Ministério da and who is Agricultura, able ela e to sua create equipe. a Quando nós estivemos harmonious environment conversando in com the os países Ministry of árabes em Agriculture, viagens, nós we deixamos traveled claro to que Arab nós não countries, and during queríamos ver those os trips, países we made it muçulmanos really como clear that we didn't clientes. want to see Muslim Nós countries queríamos as vê-los clients. como parceiros. We wanted to see Muslim Então, countries trabalhar a as possibilidade partners. de ter um plano estratégico So de whenever we talk about cooperação having a strategic em plan of setores cooperation diretamente ligados ao in setor industries that alimentar are ou não, directly related to né? food Podemos industries, estar or na even questão de those which are logística, podemos not estar na directly pesquisa, related na to it, because we may inovação, be talking na about logistics, conectividade, no research, transporte. innovation, Nós temos connectivity, vários or setores onde nós transportation, temos interesses comuns and we do e a see a number of possibilidade de ter industries where we plano share decenal, interests. né? We Com could think absoluta about the possibility of a previsibilidade 10-year nos plan permitiria que os so that we can have investimentos dos países foreseeability muçulmanos and fossem so that we muito can have maiores do que investments nós temos hoje. from Arab Então, countries into poder Brazil cumprir um plano more decenal, que frequently. seria um plano de Estado, não de governo, We should né? have a Trabalhar isto 10-year com absoluta federal plan, which previsibilidade, has nothing to do avaliar with a cada specific ano que passe, administrations, acrescentar so ano that no we can decênio, have para termos condição foreseeability. de fazer gestão e governança And sobre every esses year, we processos, should add é para nós, another year so that we certamente, can always o que work nós on a queremos 10-year atingir daqui para window. frente. And this Já is tivemos definitely what we want to conversando achieve. com os irmãos Zogby em São Paulo, o Rubens We've been também estava talking conosco, to the e já Zogby discutimos brothers essa in São possibilidade Paulo, estratégica. and we have O already parlamento discussed brasileiro, this e possibility principalmente a as far Frente as our Parlamentar da strategy goes. Agricultura, da Agropecuária, quer, na verdade, trabalhar This nesta parliamentary linha de compreensão, front of né? agriculture and Permitir livestock que wants to work on os that. países possam ser parceiros de cooperação estratégica, We want to make ter sure plano no mínimo these de 10 anos countries para que can isso be our possa se strategic desenvolver partner com absoluta with at tranquilidade, least a inclusive quem vai fazer 10-year investimento plan de médio e so longo that we prazo, can ver a see possibilidade everything de that is going to maturação, happen for the next amadurecimento 10 dos seus years. And investimentos, so that as everyone who taxas wants de to retorno, invest quando isso is vai able acontecer, to e principalmente foresee ter and segurança forecast these jurídica com investments esses processos. with a higher Então, nós maturity temos level. condição, do ponto de We vista also want to legal, ensure de the right procedures for proporcionar that. este sistema inteiro, From a legal desde que nós standpoint, we tenhamos want to fórum allow for permanente this system qualificado as long que as we possa have a desenhar permanent, esses high-quality processos forum com that is able absoluta to design segurança these e tal processes forma que as as safely partes and as envolvidas well as estejam possible. contempladas com We absoluta want segurança. every stakeholder A to outra be taken questão into é, account in a very safe certamente, way, uma ensuring questão que nós legal security precisamos for them. aprofundar muito, que We é as also nossas want to relações go in depth internacionais. Né? into A gente international não pode, em relations hipótese or nenhuma, foreign tratar com uma relations. cultura milenar e We are principalmente talking tratar com o interesse de about 2 bilhões de a pessoas e 1,000-year tratar culture. com voluntarismo, We're talking né? about 2 com billion people, crendices, com and we can't o just Ministério do create this Exterior precisa ter relationship grau de based on beliefs. profissionalização e muito mais Our profundo foreign do que tem affairs hoje, ministry principalmente needs to tratando com be os more países muçulmanos. professional than it É is preciso today, encontrar naquele especially when it ministério comes to Muslim absoluta countries. segurança contínua. We As need to relações have internacionais continued que partem de uma boa amizade, mas surefire que vão por safety caminhos and da ensure integração e and cooperação assurances. negocial em diversos This goes setores. E beyond pelo grau trading de and beyond complexidade, negotiation in é any preciso ter industry. políticas We de are talking Estado about que such a assegurem complex as topic relações that we need internacionais sem national percalços, sem policies that sobressaltos, ensure né? foreign Sem a affairs possibilidade without de any obstacles or hindrances. manifestar alguém do Ministério do Exterior We apenas don't para want agradar o chefe de anyone ocasião. in the Né? ministry Precisamos to say muito mais something segurança do que controversial isso. Então, eu to queria dizer o seguinte, appease the current na nossa president, for condição de example. presidente da FPA, e que So, as the certamente president esta of frente parlamentar, FPA, pela the organização que ela parliamentary tem, front e 47 of agriculture and instituições livestock, que estão todas we are ligadas talking ao about setor do 47 agronegócio organizations that brasileiro, have to do nós with the temos condição, Brazilian primeiro, de agribusiness. discutir os And I can tell instrumentos you legais que that we vão para o can parlamento brasileiro, discuss the todos legal passam pelo instruments that crivo go do through IPA, do the Instituto Brazilian Pensar Agro, e Parliament. passam pela Frente They are Parlamentar da always Agricultura. approved by the Todos Agro esses textos Institute and são by the examinados parliamentary por cima de front. vírgula.
Nunca haverá uma legislação brasileira para o agro estapafúrdia, extemporânea, irresponsável. Não faremos. Serão todas centradas, absolutamente centradas, profundamente discutidas. E, portanto, não haverá, pelo menos nesse setor, que não se pode dizer, por exemplo, da indústria nacional, que não tem uma política industrial, que não tem um instituto pensar em indústria. No nosso caso, nós temos fórum de debate que dá segurança de que não haverá ninguém fazendo invencionice sobre esse processo. Ongoing discussions to make sure no one is going to just come up with something outrageous. We have almost 300 votes in Brazilian politics, and we are absolutely sure that nothing is going to be approved by the Brazilian Senate if this new law is going to hinder our processes and hurt our legal safety and security. So right now, I want to highlight how happy I am to do this with so many of you. You are my friends, and my work is better because of the partnership I share with so many of you. I learn every day, and I know that in politics, we can get better every day to deal with these issues. So I'm humbled to do that. And I'm happy to be able to use whatever power I have to make sure that the halal system and our relationship with both Muslim and non-Muslim countries are deeper, more fruitful, more foreseeable, and more straightforward when it comes to delivering results to every stakeholder. Thank you very much for inviting me to be here, and I would like to express my gratitude to you all. Thank you very much, Congressman Moreira. Brazilian agribusiness is a powerhouse that has turned the country into the world's fourth largest exporter of agricultural products, right after the European Union, the United States, and China. In 2019, the goods and services generated in agribusiness reached a total of 1.55 trillion reals, or 21.4% of the Brazilian GDP. Thank you very much, Congressman Moreira. Our next speaker is Dr. Ayana Durmaras, Deputy Special Secretary of Foreign Trade and International Affairs at the Ministry of Economy. She has a degree in International Relations and a master's in Politics and Environment from the University of Cambridge. Muito obrigada, bom dia a todos. É uma honra e um privilégio estar com os senhores aqui nesse painel. Thank you very much and good morning. It is an honor and a privilege to be here as a speaker for this high-level webinar. I'm humbled to be here. Espero poder contribuir para o debate aqui, I'm able to add to this conversation with a few topics that I would like to address. A todos os participantes, especialmente a FAMBRAS, everyone in the audience and to FAMBRAS for inviting me to be here. Nós já falamos aqui de toda a pujança e de toda a expressividade do mercado halal no mundo. Os dados que eu tenho aqui, por exemplo, me falam que o mercado deve movimentar até 2024 algo superior a 3 trilhões de dólares. Então, realmente mostra um vigor e uma pujança, This goes to show how powerful this market is, especially because of its foundation. This market is grounded on consumption preferences of a population that is growing even at a higher rate than the global population. So we are talking about huge potential here and about a very positive forecast for the future. Now, when it comes to Brazil and its participation in this market, as already mentioned by the previous speakers, we know that we can expand to new products to cater to these markets. Também já foi falado aqui que o mercado de proteína animal é de fato o pioneiro e o mais expressivo nesse contexto. Só para os senhores terem uma ideia, o Brasil hoje negocia produtos de proteína de origem animal certificadas como halal para mais de 65 países.
to over 175 countries, or actually to 75 countries in 3 different continents, e a boa receptividade que os produtos brasileiros certificados como how halal well received certified halal products are because of their high quality. Participação in 2019, das exportações brasileiras para esses Brazilian países superior a exports into 13%. these countries Mas eu acho que gostaria above de trazer para os senhores a pujança desse when it comes to our mercado exports. ao compartilhar, por exemplo, os dados das carnes de frango, this is a por very exemplo, powerful muito emblemático, né? Desde Chicken meat 2015, is also very important. 50% Since da carne de frango que o Brasil exporta já é halal. 50% of chicken meat exported by Brazil is halal meat. Nós estamos já caminhando Now, para for uma participação de 30%. We're getting to Então almost isso realmente nos deixa 30% muito of this seguros de market. falar de uma tendência That is muito why sólida, we're muito comfortable forte when we da say that we have a participação robust dos trend produtos halal dentro da in the nossa pauta participation of exportadora de halal proteínas products animais. Eu tenho in certeza our que a list nossa of colega exports for animal protein in vai falar Brazil. também sobre isso I am sure especificamente. Eu acho que aqui o melhor Ms. Parenti is also going to talk explorar about aqui that. com os senhores o potencial de crescimento But que I esse want to mercado tem explore the potential for também. growth Primeiro, in this market temos as well. grande potencial de aumentar, de First, we expandir have os a lot of volumes de potential comércio. to expand Como a gente volumes falou, in trade. o mercado de alimentos e bebidas As halal we've said, the representa food algo and como beverage market 17% represents do something mercado around mundial. 17% of the global Entretanto, market. se a gente compara com a participação, por exemplo, da população muçulmana no mundo, a gente percebe que há um descolamento, ainda há um descolamento entre o volume de comércio halal e a participação da população mundial muçulmana no comércio mundial. Ou seja, nos mostra que existe muito espaço para crescimento. So there's a lot of room for improvement and a lot of opportunity for growth and consolidation in this market. Crescimento desse mercado em médias superiores a 6% por ano. In this market, então, realmente, eu até ouso fazer uma brincadeira aqui. Quisera eu que todos os mercados que eu analiso aqui no Ministério da Economia fossem tão promissores e tão robustos quanto as o promising mercado halal. And as robust então, as the halal market. É um motivo de muita This is truly reason for pride. É de fato um motivo de muita alegria ver a pujança desse mercado. We're extremely happy to e para além such das market. oportunidades de crescimento de demanda, de volume de comércio, eu ressalto também haver um grande espaço we also need to understand that we have a lot of room to consolidate the role of halal products in international trade. Let me tell you why I'm saying uma grande demanda por consolidar o entendimento sobre o que é certificação halal, to explain to people and raise awareness on what this halal certification is, what the parameters are, what the criteria are, and what the requirements are, because that is going to help Brasil us e Indonésia, por exemplo, empreenderam discussões no âmbito da Organização Mundial de Comércio sobre quais são os limites e as clarezas Indonesia and Malaysia have started discussions on e essa é uma tendência também à medida que esse mercado cresce e se consolida, é muito importante, são muito importantes iniciativas como essa de hoje, de que a gente possa debater, this kind of initiative, the webinar that we have today, is extremely important for us to have a more in-depth discussion and more in-depth understanding, not only for producers, but also for consumers and for the international community. E a consolidação dos normativos internacionais podem nos dar respostas muito poderosas para uma fluidez desse comércio, como o deputado Alceu Moreira falou, né, que sejam perenes, que sejam constantes nas negociações internacionais. Eu queria ressaltar aqui também alguns outros aspectos positivos like to highlight some positive aspects for this market. Confirma tendências
que nós estamos observando no que diz respeito ao comércio internacional. Ele confirma, por exemplo, uma grande tendência do papel decisivo que o consumidor terá como motor de arranque do comércio internacional. A gente vê isso, por exemplo, em questões ambientais, o papel do consumidor em conduzir boas práticas ambientais, mas isso também é uma grande verdade no que diz respeito ao mercado halal. O consumidor como senhor das suas escolhas, das suas decisões e, portanto, como indutor dessa produção qualificada. A boa questão também é que o mercado halal confirma uma outra tendência que nós já vimos falando, que é o papel de serviços no comércio exterior. A certificação halal em si é um serviço de alto valor agregado que é prestado e que é embutido aos nossos produtos agrícolas, que são realmente campeões de competitividade no mundo, e a agregação desses serviços confirma o potencial que nós temos de agregar valor e de conquistar mercados a partir da agregação de valor. O setor de serviços assume já há muitos anos uma posição de destaque na economia brasileira contemporânea e segue uma tendência histórica de crescimento da participação de serviços na criação de empregos, com grande consequência para o aumento da produtividade agregada da economia brasileira. On productivity and yield in Brazilian agriculture, and that is very beneficial for us. Para a participação de pequenas e médias empresas em cadeias agrícolas brasileiras e também para o papel da inovação nas cadeias agrícolas brasileiras. Então, realmente é uma agenda extremamente positiva, sólida e consolidada que nós devemos abraçar e ver potencializada. Por fim, aqui eu gostaria apenas de fazer alguns comentários sobre o que nós, como governo, como área de política comercial do governo, temos oferecido como base para que esse mercado se desenvolva. Primeiro, eu quero fazer aqui um grandíssimo elogio ao trabalho brilhante que vem sendo conduzido pelo Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza, com o embaixador Orlando, que desde janeiro de 2019 They have recently announced that since January 2019, they have opened the market in 60 different places for agricultural goods that in the past were unable to get to these markets, and they were able to overcome those barriers. We are extremely proud to see this happen. In addition to that, we also have a solid foundation of a network of agreements that are being executed and that are being discussed. When it comes to free trade agreements, we have free trade agreements with Egypt and Palestine. And it's very important to think about creating and fostering these bonds with the Arab world, because even though halal products are not restricted to those markets are very important. We're also negotiating free trade agreements with Lebanon. And in the past, we've already started negotiations with Tunisia and Morocco. I also want to highlight the very important role of investment agreements for our economy and for the halal market. O processo de certificação a construção desse valor halal aos produtos agrícolas pode também ser potencializado a partir de investimentos desses países no Brasil ou também de investimentos brasileiros nesse país. Então, é importante ressaltar, por exemplo, que no ano passado nós assinamos acordos de a facilitação de investimento com Marrocos e com Emirados Árabes Unidos. Estamos já em diálogo exploratório com Omã, Egito, Argélia e Tunísia, e temos uma ambição de poder iniciar negociações com a Arábia Saudita e Catar, também com essa modalidade de acordo. Então, eu já consumi os meus 10 minutos. Mas eu queria muito dizer aos senhores que nós temos uma grande expectativa para ver
conclude my speech by saying that we are looking forward to seeing the halal market and the Brazilian participation in its market as something even better. Thank you very much. Agradeço a apresentação da doutora Yana, brilhante apresentação. Thank you, Dr. Yana, for your brilliant presentation. Conteúdo de extrema relevância. She has kindly shared extremely relevant content with us. We know the Ministry of Economy faces several different challenges, such as creating new jobs and fostering the increase of exports. We can certainly say that halal food has much contributed to Brazil as a country, and we believe it can take it even further. We are now going to hear from our last speaker, Ms. Graziele Parenti, Chairwoman of the Board of Directors of the Brazilian Food Industries Association. She holds a BS in Business by the GV Foundation and an MBA degree in Marketing by the FIA in the University of São Paulo, as well as a graduate degree in Public Policies by the FGV. She is also the Global Head of Institutional Relations from BRF, where she leads a multidisciplinary and multicultural team in important markets, such as Asia, the Middle East, Europe, Africa, and Anatolia. Dr. Graziele. Obrigada, bom dia a todos. Mais uma vez, agradecer o convite do Mohamed, do Ali, Dr. Rubens. É um prazer aqui dividir o painel com a ministra, o embaixador Orlando, o deputado Alceu, velhos conhecidos, e a Yana também. Então, agradecer mais uma vez o convite, o honroso convite, como a Yana falou. Feliz também de ser mais uma mulher nesse painel para falar do mercado tão importante e de um produto tão importante que é o alimento, né? Que nós estamos falando principalmente aqui no foco do alimento, que é uma coisa que a gente conhece bem. Queria agradecer também, e é muito bom ser a última pessoa a falar, porque todo mundo já falou coisas tão mais interessantes, então me deixa mais livre para poder explorar alguns pontos aqui já mencionados, né? Então, queria primeiro ressaltar aí, até o embaixador Orlando mostrou um papelzinho aí, essa máquina de abrir mercados que tem sido o Ministério da Agricultura, né? Assim, é com muito orgulho que a gente vê isso, e cada mercado aberto, e não só um novo mercado, mas novos produtos para mercados já conhecidos também, né? Então a gente tem visto isso não só no halal, mas um esforço assim notável, né? O Brasil tem sido realmente, como o deputado Alceu falou, a gente é uma referência, e nesse momento, principalmente de Covid, não é que o brasileiro, né, o consumidor brasileiro conta com o Brasil, o mundo conta com o Brasil, com alimento de qualidade, com preço competitivo, né, com essa distribuição e esse conhecimento do mercado. No filme de abertura que vocês passaram, mostra aí as primeiras exportações, aí eu tenho 2 chapéus, né, como presidente da BIA e uma executiva da BRF, a importância desse mercado não é de hoje. Estamos fazendo 40 anos já. Né? Então, não é uma tendência, né? É uma realidade de muitos anos e que a gente vem conhecendo cada dia mais. Acho importante também frisar que a gente tem a tendência de achar que o halal é só os países árabes, mas a maior parte da população, né, que consome produto halal não está nem nos países árabes, né? Então, esse esforço e esse conhecimento, inclusive das nuances, né? Até o Mohamed falou na abertura, né? Essa harmonização, né? Como é importante para a gente ter essa previsibilidade. Gostaria de falar também com relação às novas oportunidades que nós vemos. Então, alimentos com o consumidor também, como acho que a Yana falou, o Dr. Rubens, tem evoluído, né? Então, novos produtos com maior valor agregado, mais a saudabilidade é uma tendência em todo lugar do mundo, inclusive para o mercado halal. A parte de comércio eletrônico, então a gente tem visto muita evolução nesse sentido. E nessa histórico de 40 anos, algumas empresas mais recentes, outras há muito tempo, a gente também vem aperfeiçoando esse conhecimento, né? Não só do ponto de vista de nós brasileiros, mas contar com esses times multiculturais e para assim a gente conseguir endereçar melhor. Acho que outro ponto importante trazer também na BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a gente tem um grupo de trabalho de comércio exterior, onde a gente também tem evoluído em trazer para outras empresas que não têm esse conhecimento, como que elas também podem acessar mercados que elas não tinham ainda essa oportunidade. Então, acho que esse é um ponto bem importante que eu queria ressaltar. E vale dizer também, reforçar um ponto que o Dr. Mohamed falou, a respeito da digitalização.
né? Tudo evolui, o comércio também. Então, inclusive no momento desse que nós vivemos da pandemia, é importante isso, a gente tem visto isso como uma saída, inclusive várias iniciativas do Ministério da Agricultura foram feitas nesse sentido, de que não houvesse interrupção, né? A ministra Tereza sempre reforça nas suas entrevistas a questão do abastecimento, né? Então o Brasil tem feito isso e tem sido um ator importante nesse cenário internacional, inclusive num momento como esse. Gostaria também de ressaltar também os investimentos que a gente tem feito, né, no setor, nos países árabes, especificamente na empresa que eu trabalho. Então, anunciamos ano passado um investimento de 120 milhões de dólares para construção de planta de processamento, mais recentemente uma outra de 8 milhões de dólares. Então, é um compromisso de longo prazo, não é um compromisso de agora. Então, o Brasil tem um papel fundamental nessa expansão do mercado halal, e a gente aqui nesse webinar está justamente trazendo mais visibilidade, porque pouca gente fora do nosso circuito aqui no Brasil realmente conhece. Então, acho que esse webinar é muito bem-vindo para justamente trazer mais visibilidade de que isso, desses critérios, e como alguém falou, traz um valor agregado muito importante para as exportações, e que faz com que o Brasil tenha essa liderança toda. Por outro lado, também a gente vê crescendo, né, uma tendência de crescimento maior, então o foco está sempre nesse mercado, vê também as questões do consumidor, que quer transparência, que quer humildade, que quer respeito, que quer qualidade. Então, isso tudo, cada dia a gente vai incorporando mais nos nossos, na forma que a gente se comunica com o consumidor. Isso é retroalimentado, né? Então, a gente entende as necessidades, as mudanças que também estão acontecendo, o estilo de vida das famílias jovens, mulher também no mercado de trabalho. Então, tudo isso retroalimenta a nós para que a gente possa criar produtos e oferecer um portfólio mais adequado. Um outro ponto também importante que a Iana já pincelou um pouco, a questão dos tratados de livre comércio, dos acordos. Então, a gente sabe que é uma coisa que não acontece de um dia para outro, mas é importante ver como a gente tem caminhado nesse sentido. Então, só reforçar esse apoio. E também, dentro do setor de proteína animal, então, no caso especificamente da empresa que eu represento, da BRF, nós somos responsáveis por 13% de todo o comércio internacional de frango. Então, é com muito orgulho que a gente representa o Brasil e leva o agro brasileiro para todos os lugares. Exportamos para mais de 140 países. Então, eu queria, na verdade, agradecer a todos vocês. Acho que o espaço importante é para a gente fazer perguntas e respostas. É o mais interessante. Mais uma vez, reiterar o nosso apoio, reiterar o nosso compromisso, que estamos sempre prontos aqui para poder, como o deputado falou, não é só alimentar o Brasil, não, é alimentar o mundo. Muito obrigado. Obrigado, doutora Graziele, por sua explanação. Thank you, Dr. Graziele Parenti, for your presentation. No ano passado, animal protein exports to Arab countries last year, according to data from the Arab Brazilian Chamber of Commerce, were extremely positive. Poultry exports have increased by 6.41%, totaling $2.3 billion. Beef exports were worth $1.1 billion, which is a 2.65% rise. Alguns minutos para responder as perguntas. We're now going to answer some of the questions asked by our audience. E eu vou pegar aqui uma pergunta que chegou para o embaixador Orlando. The first question was asked by Ambassador Orlando Ribeiro. Temos aqui uma pergunta para o senhor. A ministra, em sua fala, the question is actually to him. The ministry said that Brazil is not the main destination for investment. What can we do so that we can receive those investments and get the benefits out of it? What should we do so that Brazil can keep on being a strong food trade player in the global market? Já está liberado o microfone, já, né? Good morning. Eu acho que parte dessa pergunta foi já respondida pelo deputado e pela Iana. O deputado Alceu se referiu à necessidade de maior previsibilidade, inclusive mencionou a ideia muito boa de um plano decenal
falou da segurança jurídica, que também, de certa forma, foi reiterada pela Iana ao mencionar a necessidade de mais acordos para a proteção de investimentos. E o deputado finalizou mencionando também as questões de você ter, enfim, melhores definidas políticas de Estado. E esses são claramente elementos que poderão ajudar a atrair mais investimentos da região para o Brasil. Agora, eu gostaria apenas de ressaltar que não existe nenhum tipo de empecilho a que esse tipo de investimento ocorra, apesar da gente poder sempre melhorar. O Brasil já é um grande receptor de investimentos estrangeiros. O que a ministra apenas salientou foi que os países islâmicos, em especial os países árabes, têm uma vocação muito grande de realizar investimentos fora e que a presença deles no Brasil ainda não é proporcionalmente esperada. O que a gente pode fazer para melhorar isso, além disso que eu já falei, que na verdade, recuperando falas do nosso deputado Dayana, nós podemos divulgar oportunidades de investimento. Eu acho que essas visitas da ministra junto com representantes do Congresso, como deputado Alceu, que nos ajudou muito na última visita, e o pessoal do Ministério da Economia e da PPI ajudam, né? O próprio foi o presidente Ruben Hanum que falou da importância da presença brasileira lá, da negociação olho no olho. Esse tipo de oportunidade tem que ser levada aos países árabes. Nós fizemos isso na última viagem, fomos surpreendidos por essa situação, essa pandemia, e talvez os resultados demorem um pouco a chegar, mas certamente chegarão. Com relação ao tipo de investimento que a gente deve fazer, claramente a agricultura brasileira é extremamente competitiva da porteira para dentro. Nós estamos precisando são investimentos em infraestrutura, para escoamento, para armazenagem, e investimentos em portos também. Então, é basicamente isso, transporte, portos e armazenagem. And in storage facilities too. Atendi aí a pergunta que foi feita. Muito obrigado. Would address the issues that were raised by the question. Perfeito. Acho que Thank you, Mr. Ambassador. That was a very clarifying answer. Agora uma pergunta feita do nosso espectador internacional. Ela será feita pelo Dr. Mohamed Naim. Dr. Mohamed Naim Aziz from Kuala Lumpur, Malaysia. He is the Senior Director of JKIM, an agency that handles Islamic affairs in the country. Dr. Aziz, the floor is yours. This question will be answered by Dr. Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. I hope everyone loud and clear my voice. Espero que todos estejam me ouvindo muito bem. Yeah, thank you very much for this opportunity. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade Ustaz de Mohamed estar aqui. Naim from Malaysia. Sou Mohamed Naim, so I'm very happy to participate in this auspicious event. E estou muito feliz por participar de evento tão bom. And promoting about the principalmente porque estamos aqui conversando e promovendo o setor halal e a importância da indústria halal. We believe that Brazil is the main one of the main producers. Nós acreditamos que o Brasil é um dos principais produtores de carne bovina e de frango no mundo. Everyone here Isso para a indústria halal. Agree that the potential of Tenho certeza de que todo mundo que está aqui concorda com o potencial que existe para a indústria halal. É um potencial gigantesco. Fundamental of halal itself is promoting E a base do próprio halal é garantir e promover uma garantia de qualidade do produto. Essa é uma parte muito importante. É essencial para a cultura halal. The role played by the
FAMBRAS, eu vejo o papel que é desempenhado pela FAMBRAS, uma das instituições certificadoras do halal no Brasil. Vocês desempenham um papel muito importante de promover a compreensão do halal nas indústrias brasileiras. For this time, I have three questions to ask. E neste momento eu tenho algumas perguntas a fazer, principalmente aos nossos irmãos da FAMBRAS e também às autoridades brasileiras. A minha primeira pergunta é a seguinte: eu vejo que ao longo das décadas, a FAMBRAS já foi uma certificadora. E eles trabalham muito na conscientização sobre os produtos halal. Pensando nisso, o que a FAMBRAS pensa sobre o potencial dos atuantes dessa indústria, principalmente para as indústrias de carne bovina e de frango? O que os senhores acham que essa indústria brasileira pode fazer para servir o mercado mundial, incluindo a população muçulmana e incluindo a Malásia? A segunda pergunta é a seguinte, inclusive eu acho que essa pergunta é mais adequada à ministra da Agricultura do Brasil ou às autoridades do mesmo tipo. Esta é a minha pergunta. Como que o ecossistema preparado ou desenvolvido pelas autoridades brasileiras dá apoio a essa indústria halal no Brasil, incluindo seu crescimento? E minha última pergunta também pode ser respondida pela FAMBRAS ou pelo governo. Será que nós concordamos que um programa contínuo e estruturado para o setor halal é importante para preparar os atuantes dessa indústria e também para garantir e manter essa garantia do produto halal? Agradeço muito pela oportunidade. Torço muito pelo sucesso do evento, elogio o evento por isso. E a Malásia e o Brasil já têm um ótimo relacionamento. E essa é uma plataforma muito boa e uma oportunidade muito boa de que todos continuem progredindo com esse relacionamento, principalmente após a pandemia. Nós precisamos de mais impulso após esse momento para promover a indústria halal. Muito obrigado. Salam alaikum. Alaikum assalam, Dr. Mohamed. Alaikum assalam, Dr. Mohamed. Estar aqui recebendo essa pergunta. It is a pleasure and an honor to hear your questions from Jacan. E eu gostaria de esclarecer uma coisa importante. Let me say something extremely important. Salientar que a Malásia foi muito First of all, I would like to stress that Malaysia has been extremely important in this process of implementing the halal industry in Brazil. We have learned a lot, and we keep on learning a lot, naturally, from the 1500 standard from Malaysia. We have learned from you and from your standards, and we have learned from standards from all over the world. But we can say that Malaysia has been essential for our growth and development. I would like to say that Brazilian companies are welcoming to this market. They can follow norms, rules, and procedures. That makes it easier for us. Whenever we tell companies what they should do and how they should do it, those companies usually comply with every regulation that we have. Second of all, the Brazilian government has always been on the same page as us. And as our dear Minister Cristina, our dear Ambassador Orlando, and our dear Congressman Moreira have said, they are interested in this industry.
tentar criar uma regulamentação. So we are on the same page, and we want to create regulations for the halal industry in Brazil. Facilitar muito as nossas ações. Of course, ações, these regulations are going to E, make por outro our lado, work o much governo easier. brasileiro vai poder interagir juntamente com as autoridades And the Brazilian responsáveis government pelo will be halal able também to no mundo, interact with halal para authorities que a from gente all não over the tenha a world as well. Que tenhamos um organismo brasileiro que cuida desse assunto, que é assunto de So the extrema Brazilian importância. government can interact with them, and we can think about this very Já important existe topic programa of de having continuidade. a Brazilian agency Hoje, no taking que se care of this refere topic. ao trabalho realizado, We already o have trabalho a realizado continuity ele é program. contínuo. The Ele work tem that we do normas, is prazos, continuous work. e tudo isso está sendo We have aplicado rules, we have deadlines, and everything is implemented continuamente no according Brasil. to our planning in Brazil. Naturalmente, eu agradeço demais a participação de vocês. Entendam And que by the way, I would like to a thank you all for participação, being eu até here. sugiro que a gente realize um evento mundial aqui no Brasil. I even suggest that we hold an international event in Brazil, and I would like Malaysia to be a guest, no Brasil, because you will always have a seat in Brazil. I've welcomed a number of institutions from Malaysia. We've learned a lot from you, and we are sure we can also help you and help boost the growth of the halal industry in the world. We always go to events and we always make suggestions, sometimes even inspired by Malaysia. This is about teamwork. We want to boost Brazil and the world when it comes to the halal industry. And I know, and I can say with confidence, that Brazil is respected in the world because we're able to follow rules and regulations. We have made a lot of strides. With our partners, I hope we can develop an electronic system that is going to foster more safety, security, and transparency, and I want to do it with you. Thank you. Thank you. I would like Ambassador Orlando to please say a few words about the questions that were asked here. You may begin, Mr. Orlando Ribeiro. Thank you very much. I hope I was able to understand the question correctly, but let me shine some light on these topics. In Brazil, the Ministry of Agriculture is in charge of following up on every sanitation procedure that is carried out in establishments that produce animal protein. We do not have a certification process for the halal slaughtering practices. However, we do follow the most strict international requirements. That is why we have become one of the biggest exporters of halal protein in the world. So we have an ongoing conversation between the Ministry of Agriculture and FAMBRAS. But each of these bodies have very specific duties in this process. Thank you. Nossa pergunta agora vai para a doutora Grazielli. Now we have a question for Dr. Graziel. As an executive of a Brazilian company holding global operations and the chairwoman of the board of directors of the Brazilian Food Industries Association, which is the biggest association in this industry in Brazil, how do you see Brazil's role as a supplier of animal halal protein in the main markets in Asia, the Middle East, Europe, and Africa? And how important is the role of Brazilian halal certifiers? Eu falei pouco já sobre isso.
Thank you very much for this question. Essa liderança não aconteceu hoje. Ela vem de 40 anos atrás desse conhecimento but I can tell you that this leadership dates back to 40 years of our work in this market. E nos dar and certifiers have a very important role of guiding us and offering us credibility to access these markets. Rules need to be extremely clear, and they sometimes vary from market to market. But this role is very important. And since Brazil is able to produce high-quality foods at a scale, dessa capacidade e desse conhecimento que as certificadoras também trazem para dentro para que a gente possa se adequar às regras, have a lot of knowledge and they can help us with that so that we can adapt to those Obrigado, doutora Grazielli. Thank you. Uma pergunta agora para o deputado Thank you, Alceu. Dr. Graziel. Essa pergunta Now we have a question for Congressman Alceu. Vai ser resumo do que o deputado Alceu já falou, mas this is going to be a summary of what the congressman has already said, but let's ask him the question. How do you see the role currently played by the Ministry of Foreign Affairs and by APEX as facilitators of international and trade relations with countries with a Muslim majority? And yet another question along these lines. Could the halal industry be developed as a federal policy in Brazil with the federal government as an accreditation body and as a certifier facilitating this process? Bom, vamos primeiro deixar claro o seguinte: as relações internacionais se estabelecem com países pelos mais diversos interesses, elas têm conjunto multilateral de interesses, dependendo da circunstância, do momento, da necessidade, se estabelece esta relação. Mas tem dois pressupostos básicos, que é confiança e interesse. Esses são os pressupostos. Ora, para se ter isto, precisa, do ponto de vista de política internacional, ser algo absolutamente previsível. Não dá para contar com o Ministério do Exterior que possa ter crendice ideológica ou humor. É um processo absolutamente impessoal, é uma relação de Estado. Não tenha dúvida disso. Então, acho que nós precisamos caminhar para isso, temos gente capaz de fazer isso, mas as pessoas que estão aqui nesta tela têm um papel preponderante na construção dessa política de Estado. A segunda pergunta ali, qual é? Can you please repeat the second question? Abre o teu microfone. Na verdade, a segunda pergunta, ela ela faz a sugestão de, tendo o governo federal como uma acreditadora e as certificadoras como facilitadoras desse processo. Act as an accreditation body and certifier. Can the federal government facilitate this process? Nem haveria outra forma de fazer. Yes, I think there is no other way. As certificadoras, todas que nós já trabalhamos sobre isto, elas são um modo consolidado de confiabilidade para trabalhar nesse negócio. É claro que tem que ser política de Estado, é claro que tem que estar internalizada no país, porque as empresas todas envolvidas, com plantas enormes, com investimentos gigantescos sendo motivados, esses contratos internacionais de fornecimento de alimentos, da garantia alimentar por longo prazo, precisam ser todos eles fundamentados em políticas contínuas. Ora, uma certificação que possa sofrer variáveis, elas podem perfeitamente transformar em vulnerável aquilo que deve ser absolutamente seguro. Então, não tenha dúvida, certificação é com certeza política de Estado e precisa ser definida como texto definitivo, não é texto eventual. Agradeço a resposta do deputado Alceu. Agora encaminho uma nova pergunta para a doutora Yana. Doutora Yana, we're now going to ask a question to Dr. Yana. Do Ministério da Economia é a geração de emprego. Dr. Yana, we know that one of the concerns of the Ministry of Economy is to create jobs. What do you think is the potential of the Brazilian halal market? Existem iniciativas por parte do governo. Are there government initiatives that, in your opinion, can leverage this potential? Bom, como que eu vejo esse potencial? Eu vejo que há grandíssimo potencial. Primeiro porque well, I think the potential é mercado muito lastreado
na resiliência do nosso agronegócio, né, que mesmo durante os tempos de pandemia mostrou sua pujança e o seu vigor, e tem sustentado superávites comerciais bastante expressivos. Vejo também grande potencial para o aumento dos empregos por meio do mercado halal, porque também, como nós falamos, é um mercado que também depende do setor de serviços, e o setor de serviços, as melhores evidências mostram que é um setor que responde mais rápido depois de uma pressão como a que a gente está vivendo. Então, eu posso crer que haverá uma resposta rápida e ágil por parte do setor de serviços, tão logo esse momento mais grave de crise passe. E, enfim, o próprio mercado halal é um mercado que está respondendo e que está passando de forma bastante louvável por esse momento de crise mundial. Como a gente falou, tem âncoras e tem boias bastante estabelecidas que dão aí segurança para o mercado poder fazer essa travessia difícil em patamares muito mais confortáveis que outros mercados que a gente tem acompanhado. Do ponto de vista de medidas que o governo tem feito, eu acho que a gente pode, para não fazer longa, que é... Let me talk about government initiatives. Acho que tivemos um problema aí com a conexão com a doutora Yana. Dr. Yana has a bad connection. Acho que a gente pode pensar em duas linhas de resposta. Primeiro, as medidas estruturantes, né, que foi a reforma trabalhista, flexibilização das regras de contratação, a sobrevalorização da relação entre empregado e empregador como forma mais ágil e mais acurada de relacionamento de empregos, de criação de vínculo empregatício. E posso citar também as próprias medidas emergenciais que foram adotadas no contexto da pandemia da Covid-19, prevendo mecanismos mais flexíveis de jornada de trabalho, de suspensão de contratos de trabalho, de viabilizar acordos coletivos que possam ser mais ágeis. Ou seja, a gente tem aí uma caixa de ferramentas com várias ferramentas ali presentes para que a gente possa, num momento de retomada da economia e de resiliência do mercado halal, poder ver novos empregos sendo criados a partir desse mercado tão promissor. Obrigado, doutora Yana. Temos uma pergunta direcionada agora Dr. Yana. We now have a question to Dr. Rubens Hanan. O senhor tem dito que existe a possibilidade de haver rotas marítimas diretas para os países árabes, facilitando direct routes to Arab countries, which would make shipping food from Brazil easier. Está garantindo o fluxo de alimento aos árabes, Brazil is currently ensuring food trade to Arab countries, which shows an important sense of social responsibility. This relationship has been built throughout many years and has grown stronger. Is there reciprocity? Are they going to continue investing and buying more from us, Brazilians? Olha, essa é uma excelente pergunta. That is an excellent question. Porque essa também é uma notícia boa. Sabe que depois e eles, como foi muito ressaltado aqui, eles têm muita preocupação com a segurança alimentar. We know that e todo esse planejamento que nós estamos fazendo, um planejamento estratégico agrícola, we have put together an agribusiness strategic planning, junto com as várias, com o mapa, working hand in hand with the Ministry of Agriculture and Livestock, the Arab Brazilian Chamber of Commerce, and Congressman Moreira. Árabes. We're also in touch with the Union of Arab Chambers. Mas o que a gente percebe já com a pandemia, e eles vão continuar assim, comprando e vão incrementar, a gente já percebe que eles vão incrementar. Uma primeira reação que a gente viu foi de vários países árabes, uma organização, eles se organizaram, tem os países internamente, o governo deles, de vários países, se organizou e começou a pedir, através do nosso escritório internacional,
passou a ter demandas de produtos que eles não compravam do Brasil. Eles continuam comprando do Brasil, porque eles já compravam. E agora eles começaram a pedir do Brasil novos produtos que eles não compravam, produtos com valor agregado. O que fez com que nós fôssemos, através das entidades setoriais, alimentícias e também não alimentícias, a procurar novos parceiros, novos fornecedores. Nós fizemos um comitê estratégico comercial internamente na Câmara para identificar novos fornecedores. E aí convidamos as entidades a fazerem parte desse comitê. Hoje nós temos 24 entidades fazendo parte, nós temos o MAPA fazendo parte, o Ministério da Economia fazendo parte através da FAMEC, and the Ministry of Economy. Então, tudo isso mostra que sim, eles vão continuar e eles querem incrementar as compras do Brasil. Isso já aumentou. Eles já estão procurando novos produtos. Isso mostra essa fidelidade e esse incremento da parceria. Essa é uma boa notícia. Essa parceria, e isso é uma resposta ao que o Brasil também já deu de resposta a eles. Perfeito, muito obrigado, Dr. Rubens. Chegamos ao fim do nosso webinar. Infelizmente, não será possível responder a todas as perguntas. We have reached the end of our webinar. Unfortunately, we won't be able to answer all of your questions, but we will send them to the speakers so that they can answer them later. With this event, which was carefully prepared in every way, Fambras Halal hopes to have made things easier for those who wish to take halal food from Brazil to the world. Believe me, this is a successful path for those who are willing to prepare to explore a lucrative market that is constantly growing, especially if we remember that halal consumers are not just Muslims, but everyone who seeks food security. Once again, I would like to thank our speakers for accepting our invitation to join us, because they have contributed valuable information to this webinar. We are already planning our next webinar, scheduled for July 7th from 9 a.m. to 10:30 a.m., in which we will discuss the following topic: the Halal Certificate, a global overview on food security, protection, and sustainability. We'll have experts from Brazil and from abroad. We'll soon start sending the invites and promoting the webinar, so stay tuned to our social media. Thank you very much. Stay safe. I do hope God protect us all during such trying times, and I do hope we can overcome this pandemic and reach into a new future for all of us. Obrigada, thank you very much and have a great day. Bom dia a todos. Fiquem com Deus, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. May God be with you. It's been a pleasure. Rubens, um abraço. Um abraço, obrigado. Parabéns.